Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite para toda a sua família. É um privilégio nessa noite nós podermos nos reunir aqui para louvar, agradecer a Deus e aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Estamos estudando o livro do Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, onde nós vemos aí o início da igreja cristã na direção, na unção, no poder do Espírito Santo de Deus, no seu nascedouro e todo o processo que envolve ali esse momento inicial da igreja cristã. E dentro desse processo nós estamos vendo agora adentrando, participando numa grande virada da história, a presença de Saulo, o apóstolo que até então era perseguidor e de perseguidor ele passa a ser perseguido. Nós vamos ver hoje no capítulo 9, um momento então em que Saulo começa a colocar em prática o seu chamado, tendo em vista que ele deixa então de ser grande perseguidor dos cristãos e das cristãs, e agora ele vai então, já passou pelo processo aí de receber a oração, de ter sido curado da cegueira, de ser batizado, e agora de estar cheio do Espírito Santo, e agora então ele vai colocar em prática, aquilo para o qual Deus o chamou. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, como nós lemos lá no capítulo 9, versículo 10, quando Deus fala, quando o Senhor fala com Ananias, vai lá, Ananias, ora por ele, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então aqui está um momento muito marcante da história de Saulo, quando Deus o chama e a palavra para Ananias, vai sim, porque ele é um instrumento precioso, Então hoje nós vamos continuar o texto, Atos 9, a partir do versículo de número 20, a gente já vê aí que Saulo, ele vai começar a pregar, ele vai pregar em Damasco, e depois ele vai para Jerusalém, depois ele vai para Tarso, e nós vamos ver aí a igreja continua crescendo. Nós temos visto aí esse crescimento da igreja a partir então da conversão, a partir do anúncio da palavra, a partir do anúncio do nome de Jesus. É sempre muito claro nos textos, nos momentos que nós estamos percebendo que o nome de Jesus é que está sendo edificado, está sendo glorificado, está sendo anunciado, está sendo pregado para que haja fé nesse nome. Então, uma coisa que está muito clara é que os apóstolos eles fazem questão de dizer que tudo que está acontecendo, todo esse mover do Espírito acontece pelo poder que há no nome de Jesus. Eles mesmos se colocam apenas como instrumentos nas mãos de Deus. Então vamos ler Atos 9, versículo 20, Saulo prega em Damasco. E Saulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e que para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Versículo 26, Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé
tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. E versículo 31, a igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós estamos diante da tua palavra com temor e tremor, corações gratos pela tua santa presença entre nós e clamando, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor nos abra o discernimento, a sabedoria, abra os nossos olhos, amolece o nosso coração, ó Pai, para que possamos aprender, entender, crer, enxergar além da letra, aquilo que a tua palavra tem preparado para cada uma de nós. Fala conosco, Pai, toma minha vida nas tuas mãos. Eu clamo a tua misericórdia, Pai, e orando pela vida de cada irmão e irmã que está ouvindo e recebendo esta palavra. Que a tua bênção repouse sobre todo o teu povo. É a nossa oração e já a nossa gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, certamente, se você tivesse diante de um grande perseguidor seu, né? Se a gente pensar nos tempos atuais, quem são os perseguidores que há num tempo que nós estamos vivendo? Talvez a gente não consiga ter muito essa dimensão como era no tempo de Saulo, né? Como ele era esse perseguidor. Hoje a gente sabe que nós vemos um mundo de muita violência, né? Nós temos aí os índices altos de violência, de assalto, enfim, nessa área, mas nós não estamos num país onde existe essa perseguição tão aberta, tão escancarada como havia lá no tempo de Saulo e como há ainda hoje em alguns países. Alguns países sabemos que é proibido falar de Jesus, é proibido você carregar uma Bíblia. Então as pessoas que professam essa fé, elas são perseguidas e essa perseguição, ela gera muitas vezes a morte, né? Ela gera ali a violência, as pessoas são obrigadas a negar o nome de Jesus. Então tudo isso é real, né? Dá a impressão que não é verdade, né? Mas isso é real. E nós vemos o texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar para nós dois momentos muito interessantes aqui de Saulo. Saulo, ele vai conseguir despertar o temor, o medo, a incerteza por parte dos seus antigos companheiros, os próprios judeus com quem ele caminhava, com quem ele andava junto, que eram seus amigos, que eram seus chegados. E também ele vai conseguir despertar o medo, o temor e as incertezas nos discípulos de Jesus, nos cristãos e cristãs que estavam formando a igreja. Então Paulo se vê numa situação que tanto um grupo quanto outro grupo, na verdade ninguém queria ele por perto, né? Os cristãos, com toda a razão, com todos os motivos, não queriam saber de Saulo, ainda que é a mesma pessoa, né? Mas aqui ainda está sendo chamado de Saulo. As pessoas não querem saber de Saulo. Imagina, ele queria nos matar. Ele veio para cá com autorização, com cartas para nos prender, nos amarrar e nos levar de volta para Jerusalém. Então nós não queremos saber dele. Mas já os judeus, né? Não, gente, o que está acontecendo com Saulo?
Ele se converteu, ele tá agora, ele se bandeou pro lado do inimigo, nós precisamos dar cabo da vida dele. Então Saulo ficou numa situação que nenhum nem outro queria ouvir falar dele. Ele conseguiu aí desagradar ambos os grupos, né? Porque ele tinha entendido que importava agradar a Deus. Então, a gente vai ver aqui na primeira parte, a partir do versículo 20, o que acontece com Saulo logo após aquele momento onde ele foi batizado, onde ele recebeu ali o Espírito Santo, onde ele se fortalece, ele se alimenta, ele começa a pregar. Vamos voltar um pouquinho ali no versículo de número 17, né? Ananias então entrou na casa, põe as mãos sobre Saulo e diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Então vamos prestar bem atenção aqui no que está movendo a vida de Saulo. Então Saulo, ele não está indo agora pelo seu próprio poder, pela sua própria autoridade, ou pelo seu próprio desejo, ou porque ele está arrependido do mal que ele fez contra os cristãos. Não é isso que está movendo a vida de Saulo. A vida de Saulo é movida pelo poder do Espírito Santo. Então nós vemos assim que Ananias ora por ele e para que ele recupere a vista, né? E para que ele fique cheio do Espírito Santo. Então Saulo está cheio do Espírito Santo. No versículo 18 diz que ele começa a enxergar, as escamas caem dos olhos, ele começa a ver, levanta-se e ele então vai ser batizado. O batismo significa que agora ele faz parte da comunidade cristã. Então, ser batizado é fazer parte desta comunidade, né? Então, por isso nós batizamos as nossas crianças ainda quando são crianças, porque como pais e mães, nós estamos dizendo: meu filho, a minha filha faz parte desta comunidade. Assim como a gente vê muitos pais, né, especialmente os pais, agora muitas mães também, mas mais os pais, quando o filho nasce, já quer dar ali um bodezinho, né, com o emblema do seu time de futebol preferido, dizendo que ele vai ser, quando crescer, daquele time, né? Então já vai fazer parte daquela torcida. Então, quando a gente precisa ter essa dimensão, né? Se de pequenininho, né, a gente já está escolhendo o caminho que nós queremos para os nossos filhos, naturalmente, e mais ainda, nós devemos escolher o caminho da fé para os nossos filhos e realmente agregá-los, né, e agregá-las, trazer as crianças dizendo que elas fazem parte da comunidade cristã, da Igreja de Cristo. Há espaço para as nossas crianças, né? Então nós vemos aqui que Saulo vai ser batizado, e no seu batismo, então, ele passa a fazer parte da comunidade cristã. Ele é agora povo de Deus, e isso é muito lindo, né? Como se ele estivesse recebendo ali um selo, né? Olha, agora você é desse grupo, né? Então ele faz parte do povo de Deus. E aí acontece uma coisa interessante, acontece uma questão de ele ter se alimentado. Então nós vemos aqui uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está consciente de que ele faz parte do povo de Deus, ele foi batizado, mas uma pessoa que precisa se alimentar, uma pessoa que está alimentada e está fortalecida. E aí a gente entende que para servir a Deus nós precisamos estar preparados, precisamos saber que nós fazemos parte do corpo de Cristo, precisamos estar cheios e cheias do Espírito Santo, precisamos estar com nossa saúde em dia. É muito importante cuidado com a nossa saúde, ir ao médico. Tivemos aí o setembro rosa, aliás, o outubro rosa, né? O outubro rosa, celebrando aí a saúde da mulher, desafiando, incentivando, orientando, ensinando a mulher a cuidar da sua saúde. Esse mês de outubro nós estamos aí, novembro, tô com os meses trocados aqui, novembro azul, onde nós celebramos ou trazemos à nossa memória a importância do cuidado com a saúde masculina, a saúde do homem. Então nós vemos assim, é importante cuidar da nossa saúde como povo de Deus. Então Saulo, ele se alimenta, ele cuida do seu corpo físico, ele se fortalece. O texto diz assim:
alimentado, sentiu-se fortalecido, ficou em Damasco mais alguns dias com os discípulos, e aqui eu entendo que ele ficou ali aprendendo um pouco mais sobre a fé cristã, e para Saulo tudo isso faz um sentido muito especial, porque ele era muito conhecedor das escrituras, e agora a impressão que me dá é que Saulo, assim, tudo aquilo que ele conhecia, resplandeceu diante dos seus olhos, porque aquilo que ele conhecia ali na teoria, que ele sabia de cor e salteado, agora estava fazendo sentido. Ele estava enxergando o Cristo que em alguns momentos falava, citava, que ele conhecia, agora ele sabia de quem estava falando. Então ele passa um tempo ali, depois de ter se alimentado, ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, ele agora está aprendendo para ser um anunciador de palavras de salvação. Então perceba, meu irmão e minha irmã, que há um processo. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa começa a servir a Cristo, não dá para ela chegar hoje na igreja, já ser batizada e sair por aí, né, pregando. Não, ela tem que passar pelo processo. E nós, como igreja metodista, temos esse cuidado, né? Tem um tempo ali onde ela vai aprender as escrituras, ela vai entender um pouco dessa igreja da qual ela está fazendo parte agora, ela vai ser discipulada, vai ser ensinada, orientada, ela vai se fortalecer ali no meio da comunhão dos irmãos e irmãs, e então ela começa a anunciar e pregar e trabalhar, né? É o que Saulo fez. Saulo, então, a partir do versículo de número 20, imediatamente após sua conversão, ele começa a pregar, né? E a conversão tem esse processo aí de se alimentar, de ser batizado, de estar cheio do Espírito Santo e aprendizado ali no discipulado com os demais irmãos e irmãs. Ele anuncia nas sinagogas, ele passa a anunciar nas sinagogas, no mesmo meio da onde ele estava pregando contra os cristãos, né? Entre os mesmos judeus que antes o viam como o grande líder, o grande perseguidor dos cristãos, o grande cuidador da lei, cuidador das escrituras. Ali ele estava anunciando que os cristãos estavam totalmente errados. Agora ele vem para esse mesmo meio com a sua mensagem, com a sua pregação totalmente contrária, totalmente convertida. Ele está pregando agora o mesmo Cristo a quem ele estava perseguindo na vida dos cristãos. Então perceba a situação em que Saulo está se colocando aí, vindo para as sinagogas. E o resultado, então, é que os judeus, né, agora o veem como um dos piores inimigos. Poxa, você era nosso amigo, você estava junto com a gente, você mesmo foi um dos grandes incentivadores aí, apoiadores na perseguição contra os cristãos, e agora você está do lado deles, né? Então aquilo foi uma situação muito complicada para Saulo e para os judeus que estavam ali juntamente com ele. E o que eles resolvem então? Eles começam a confabular e achar uma maneira para matar Saulo. Eles começam, então, a gente vai ter que dar um jeito, vamos ter que dar um fim nesse, né? O texto diz que eles deliberaram entre si uma maneira para tirar a vida de Saulo. Eles queriam matar Saulo. Só que Saulo ficou sabendo disso, né? Saulo, então, ele ficou sabendo disso. E o que acontece? Ele não pôde, então, sair da cidade. A cidade de Damasco, assim como muitas cidades, né, dos tempos bíblicos, elas eram cercadas de muros, né, por uma questão de proteção ali, né, para que não viessem invasores, enfim, elas eram cercadas de muros. E a cidade de Damasco tinha esses muros, e nesses muros tinham lá os seus espaços de saída, né? Então tinha os portões principais e que, né, passavam os carros, os cavalos, né, os grandes grupos de pessoas, e tinham ali alguns buracos, algumas janelas em alguns lugares estratégicos, porque se você pensar o tamanho de uma cidade, vamos pensar assim, eu estou aqui em São Bernardo, né? São Bernardo, ela faz divisa com São Paulo, com Diadema, com Santo André. Então a gente tem assim essas divisas, né, que a cidade faz. Então a gente fica pensando assim, poxa, se eu tivesse lá na Baixada Santista, por exemplo, e eu só pudesse entrar pela entrada que vem aqui, né, na divisa de São Paulo, na Anchieta, eu teria que dar a volta na cidade todinha
para conseguir chegar na entrada, na única entrada que eu posso entrar. Mas quando a gente fala de uma cidade cercada, a gente tem que ter essa visão na nossa cabeça, de que você teria que dar uma grande volta para chegar ali nos portões principais. Então, por conta disso, havia alguns lugares estratégicos que o povo tinha ali os seus buracos, né? Em alguns momentos a gente vai ouvir a expressão buraco de agulha, que era o lugar onde as pessoas passavam ali também, né? Para poder evitar toda essa volta no muro da cidade até chegar lá no portão principal e nas entradas oficiais. E o texto mostra para nós aqui então que Saulo ele vai fugir, né? Diz assim que de dia e noite as portas estavam guardadas para matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando num cesto desceram-no pela muralha. O que é interessante nessa parte é a gente perceber que Saulo já tinha discípulos. Olha só, os discípulos dele é que o protegem, vão ajudar ele a sair de Damasco, vão colocar ele dentro de um cesto. É claro, esse cesto não é um cesto simples, pequeno, como a gente está acostumado nos nossos tempos, mas eram cestos grandes que eram utilizados para transporte de mercadoria, né, para levantar e subir mercadorias ali pelos muros. Então era um cesto que comportava tanto o tamanho, né, de Saulo, como também o seu peso. Então os discípulos de Saulo, então percebam, Saulo com poucos dias de convertido, mas cheio do Espírito Santo, fazendo parte do grupo da Igreja de Cristo, né? Batizado, tinha sido discipulado, agora ele já estava discipulando, ele já tinha os seus discípulos e os seus discípulos o protegeram. Cuidado, né, para com o seu líder. Então a gente percebe aqui um grupo de discípulos que cuidavam do seu líder, né? A importância de nós cuidarmos dos líderes. Nós temos líderes na nossa igreja, além do corpo pastoral, nós temos a nossa liderança que precisa ser cuidada pelos membros da igreja, né? Protegidos, não só em oração, mas em cuidado, a importância, né, desse relacionamento aí de cuidado mútuo, assim como o líder cuida, né, das pessoas lideradas, né, ou dos membros, né, que eles fazem parte dos seus grupos, o grupo deve cuidar do seu líder, da sua líder, tá certo? Então veja, a reação dos líderes da sinagoga ao saber da conversão de Saulo era de se esperar que que um dos seus havia aceitado a Jesus, talvez eles estivessem preocupados. E agora, se todo mundo resolver aceitar Jesus, o que vai ser de nós, né? Vamos perder terreno aí, nós vamos acabar perdendo um grande número de pessoas, né? Mas eles não estavam muito preocupados com isso, não. A preocupação deles, né, dos seus colaboradores na perseguição aos cristãos, agora era de realmente chamar mais pessoas para perseguir. Então a preocupação deles era que mais judeus pudessem perseguir a Jesus, né? Por mais estranho que nos pareça, isso não nos deve nos surpreender. Os chefes da sinagoga temiam mais ao Saulo do que aos outros cristãos, mais precisamente porque até pouco tempo ele era um deles. Então eles tinham um pouco de medo de Saulo, até porque eles conheciam a forma agressiva, pelo menos anteriormente, né, antes dele receber o Espírito Santo e ter encontrado com Jesus, ele era essa pessoa extremamente agressiva e violenta e uma pessoa que ia até o fim, até as últimas consequências. Era assim que ele agia contra os cristãos. Então, de certa forma, os judeus estão falando assim, agora a coisa virou contra nós, né? Se ele vier contra nós, da mesma maneira que ele ia contra os cristãos, a gente vai estar numa situação muito delicada. Então havia aí um temor mesmo por parte dos judeus que queriam destruir a vida de Saulo. Mas ele consegue fugir então de Damasco, sendo colocado aí no cesto, e aí ele chega em Jerusalém. Olha que audácia, né? Ele vai lá no meio onde a coisa está fervendo, né? Ele vai no meio, no lugar onde a coisa aconteceu, em Jerusalém, onde estavam mais sinagogas, mais judeus, de onde ele tinha saído, onde havia ali, os apóstolos estavam presentes ali. E agora ele vai ter uma outra dificuldade, se aproximar dos discípulos, porque a gente viu que ele não está mais fazendo parte do povo judeu lá, dos seus, mas também ele ainda, os discípulos de Jesus,
os apóstolos ainda não tinham tido esse contato com Saulo, porque tudo então aconteceu no caminho para Damasco. E agora que ele está voltando para Jerusalém. E se nós nos lembrarmos, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Lembra-se que toda a igreja foi dispersada, menos os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E aí, o que aconteceu ali? Ele procurou juntar seus discípulos, todos os discípulos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo agora. Eles falaram assim, bom, esse Saulo, ele tá com conversa pro nosso lado. Ele vai fingir que ele é um de nós, vai se infiltrar no nosso meio para nos destruir. Deve ser essa a ideia de Saulo, né? Porém, no meio deles houve um homem chamado Barnabé, né? Um homem de fé, como nós cantamos, né? Um homem temente a Deus, um homem muito íntegro, um homem de posses, um homem que foi bênção aí no ministério, né, de Saulo, né, e dos cristãos ali daquele momento. E Barnabé é um homem cheio de fé e de convicção, um homem que agiu ali com muita coragem e ousadia, né? É um crente, né? Ele acabou se arriscando e ele ousou acreditar. E eu fico pensando, né, nos nossos dias, como é difícil para a gente, às vezes, pensar que aquela pessoa que nós conhecemos em outro momento, né, uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ira, uma pessoa revoltada com a vida, agora se fala que é cristã, você fala assim, tem coisa errada aí, né? Tem um desenho animado que fala assim, tem caroço nesse angu, né? Tem alguma coisa aí que parece que não tá batendo. E é isso que acontece, que aconteceu com Saulo, né? Os discípulos olharam para ele e falaram assim, não, isso aí é brincadeira, ele não deve ter se convertido, acho que não é nada disso não. Mas aí vem o Barnabé, ousou acreditar na conversão de Saulo. Barnabé, ele creu que Deus poderia transformar, que o Deus a quem ele estava servindo era um Deus poderoso para transformar e dar a ele a possibilidade, né, a Saulo e a qualquer outra pessoa, a possibilidade de viver nova vida. É que nós precisamos aprender também ainda hoje, né? Eu gosto sempre de falar, né, com as pessoas da igreja, já devo ter falado alguns momentos aqui nos nossos estudos, que às vezes a gente imagina o nosso próprio céu, né? Então, no meu céu vai ter a minha amiga tal, vai ter a minha outra amiga, vai ter o meu amigo, vai ter o meu primo, vai ter aquela minha tia, vai ter aquelas pessoas que eu gosto. Quando eu faço uma festinha aqui em casa, eu já sei quem eu vou chamar, são as pessoas que eu mais gosto. E às vezes eu imagino um céu exatamente assim, com as pessoas que eu mais gosto. Só que o nosso desafio cristão é justamente anunciar Jesus para as pessoas com quem eu nem tenho tanta afinidade. Talvez pessoas até que já me magoaram, talvez pessoas que em algum momento já até me perseguiram, pessoas que fizeram mal não só para mim, ou de repente eu nem conheço, mas fizeram mal para outras pessoas. Às vezes a gente vê reportagem de bandidos, pessoas que mataram, que bateram em idosos, que violentaram crianças. A gente falou, nossa, essa pessoa nem merece viver. E a gente tem que parar e avaliar, né? Nós temos um compromisso, que é falar de Jesus para que essas pessoas que são nas mãos de Satanás venham para a mão de Jesus, que deixem de ser ávidas pela violência, pela agressividade, pela maldade e passem a ser desejosas pela paz, pelo amor, pelo bem. Esse é o nosso trabalho. E às vezes a gente quer que as pessoas más fiquem longe, ao passo que o desafio é buscar e anunciar o evangelho. Saulo, ele vem para perto, Deus o chama para perto. E os discípulos de Jesus tiveram dificuldade. Será que esse homem é mesmo um convertido? Mas o Barnabé, então, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, cheio de fé, o mesmo que havia vendido lá sua propriedade colocada aos pés dos apóstolos, né? Ele dá esse passo, ele chega lá diante dos apóstolos e conta a história de Saulo. Ele dá o testemunho daquilo que Deus havia feito na vida de Saulo. Em Jerusalém, então, Saulo discutia com os helenistas, né? Os judeus de fora da Palestina, como a gente já estudou. E nesse sentido, Saulo também ele era grego. Então,
ele podia ali discutir, né, com eles como que igual, né? Então vamos discutir aqui de igual para igual. Então a situação era muito delicada, mas Saulo vem, ele consegue, então a partir desse momento ele vai conseguir ali se agregar ao grupo dos apóstolos, né? Vai então passar a ensinar, pregar com ousadia o nome do Senhor. E a gente vai ver que se repete aqui, né? O texto diz para nós que ele vai pregar lá em Damasco a Jesus. Agora em Jerusalém ele vai falar em nome do Senhor. Ele está pregando Jesus para aquele povo e Saulo deixava isso muito claro, né? Ó, lá no versículo 20 a gente vê ele entrava nas sinagogas de Damasco e pregava a Jesus. No versículo 22, Saulo, porém, mais e mais fortalecia e confundia os judeus morados em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E agora a gente vai ver no versículo de número 27, e como em Damasco, e pregar ousadamente o nome de Jesus. Então, uma coisa que é muito claro é que Saulo está pregando o nome de Jesus. Ele não deixa dúvida sobre qual é a fé que ele está expressando, qual é a fé que ele está pregando, né? Hoje as pessoas falam, você é crente, né? A pessoa fica, não, crente, eu não sei direito se crente quer dizer se eu sou de alguma igreja, se eu sou evangélica, se eu sou protestante, se eu sou, sei lá o que eu sou, e as pessoas têm dúvidas, né? E nós precisamos ter essa confirmação o tempo todo, essa certeza absoluta o tempo todo. Eu sou cristã, eu creio em Jesus Cristo. Isso precisa estar muito claro e eu prego o nome do Senhor. Eu trabalho, o que eu faço na igreja, o que eu faço na minha casa é em nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus, nós somos uma igreja cristã, a nossa fé está em Jesus Cristo, e nós não podemos perder essa dimensão da fé cristã, ok? E aí também os helenistas também procuravam tirar-lhe a vida, tendo porém isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram para Cesareia e ali o mandaram para Tarso. Então os próprios cristãos foram protegendo, guardando a vida de Saulo. Saulo foi passando e foi anunciando e pregando Jesus e correndo risco de vida, mas nada o impedia de anunciar Jesus como Senhor e Salvador. E hoje a gente precisa ter essa ousadia e essa coragem de Saulo. Diante das lutas, não desanimar, não desistir, mas pregar o nome poderoso de Jesus. Porque quando a gente trabalha assim, a igreja cresce. E o texto é muito claro que ele diz assim que tinha paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria, porque o grande perseguidor estava preso, né? Então gerou um pouco de paz no meio da igreja, mas não só a paz porque Saulo havia se convertido, mas a paz da presença e da certeza de Deus no meio do povo, edificando e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, a igreja crescia em número. Aqui nós precisamos observar. A gente fala, não, o importante é que a pessoa é de Jesus, é verdade, mas a igreja precisa crescer em número. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que conhecem a Jesus. Para isso, nós precisamos pregar o nome poderoso de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que você se fortaleça mais e mais na graça do Senhor, que você tenha convicção de que você é um cristão, que você é uma cristã, que você prega o nome de Jesus e que você também seja, assim como Saulo, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E não tenha medo, né? Paulo, ele, no meio dos judeus,